Novamente, boas-vindas a todos. Hoje nós temos a apresentação do Rafael, da Yasmin e da Vanilde. Eles falarão sobre Evangelho de Lucas e livro de Atos. Então, já quero passar aqui para a equipe, para vocês já começarem. Caso você tenha, Rafael, algum slide, quiser passar no grupo lá, eu já abro e já coloco aqui, se você tiver. Professor, devido a pouco tempo, não, né? Mas a gente não preparou o slide, não. Eu acho que só a Vanilde que preparou. Eu vou iniciar, posteriormente a Yasmin, posteriormente a Vanilde. Eu posso disponibilizar o conteúdo que eu vou falar no grupo depois, se alguém quiser Ok. perguntar. Eu quero que você coloque lá o conteúdo para eu postar na plataforma, tá? Como conteúdo do hoje, tá bom? Tá bom, coloco sim. Então, vocês já estão no comando, fique à vontade. Tá, paz do Senhor a todos, boa noite. Professor, será 30 minutos, 10 para cada um, é isso? Só para confirmar? 30 minutos, no caso, por aula. Nós temos 2 aulas. Então tem que ser mesmo, né? Dá tempo. Bom, Vocês podem ficar com esses 30 minutos aqui agora, para 2 pessoas, e depois mais 15 minutos na segunda aula para a terceira, entendeu? Certinho. Então tá ok, vai lá. Bom, paz do Senhor a todos. Antes de iniciar, eu queria dizer que hoje, né, a gente comemora o Dia do Teólogo. Parabéns a todos aí do grupo, não só do grupo, né? Quero falar já para todos os professores também, professor aí. Todos nós iniciamos aí, né, o curso, mais de 30 alunos, estamos praticamente em 7, somos os que mais nos esforçamos, né, para chegar até aqui na minha visão. Então, parabéns a todos, que a gente já está praticamente finalizando esse período, mas que no próximo ano todos nós possamos voltar novamente, renovados, mais fortes, para finalizar esse curso de bacharel. A gente passou por muitas dificuldades, muitos intempestivos, coisas novas, né? Estágio, mas todos nós persistimos. Então, eu queria dar os parabéns para todos vocês, teólogos, professores, né, que têm também nos esforçado para trazer o melhor conteúdo para nós através dessas videochamadas, dessas gravações, tudo novo, a gente entende. E parabéns a todos, sem mais. Bom, eu vou falar do livro de Lucas, né? A gente vai iniciar com o livro de Lucas. Vou falar um pouco da parte do conteúdo, vou iniciar já a fala do conteúdo. O livro de Lucas é o mais longo, né? Lucas Atos é o mais longo do Novo Testamento e inclui boas informações não encontradas em outros textos. Podemos dividir aí em mais ou menos em 5 sessões os relatos, né, do livro de Lucas. Os primórdios cristãos, após o pequeno prefácio, Lucas traz com exclusividade relatos sobre a primeira infância de João Batista e também de Jesus. Ele relata sobre o anjo, né, que fala sobre o nascimento de João Batista, e posteriormente também relata sobre Jesus. Ainda no capítulo 1, Lucas fala, ele relata sobre o texto com o cântico de Maria, ele fala sobre o nascimento e como se deu o nome de João Batista, né, e também relata sobre o cântico de Zacarias. No capítulo 2, ele relata sobre o nascimento de Jesus, junto com a história dos anjos, dos pastores. Ali ele relata, nesse capítulo também, é o único relato de Jesus adolescente. Ele é o único que tem esse relato. A partir do capítulo 3, ele relata sobre o ministério de João Batista, né, o batismo de Jesus também por João, e também fala sobre a genealogia de Jesus. A partir do capítulo 4, ele conta sobre Jesus na Galileia, ele fala o sermão de Jesus em Nazaré, inicia também as histórias de curas, milagres. Né? Nesse capítulo também surge o relato de uma viagem de Jesus já pregando. A partir do capítulo 5, ele também ele conta, né, opera um milagre na pesca miraculosa, que finaliza com o chamado de Pedro para pescar homens. Depois cura de um leproso, um paralítico,
responde algumas perguntas, fala sobre o jejum, uma pergunta sobre o jejum, fala do uso correto do sábado, e inicia algumas parábolas. Posteriormente, ele também fala sobre uma viagem de Jesus a Jerusalém. E a partir do capítulo 9, Lucas informa mais o enredo do que a localização. Ele dá a entender que Jesus deslocou o tempo todo sentido a Jerusalém, mas não apresenta com exatidão os locais. Nesse capítulo, também surgem os discipulados, e ele envia os 72 pregadores. A partir do capítulo 10, ele fala sobre a parábola do samaritano, ensina sobre espíritos malignos. A partir do 19, ele relata Jesus já em Jerusalém, né? E essa sessão também ela trata do que Jesus falou e ensinou em Jerusalém. Ele ensina com mais parábolas, segue com uma série de relatos de tentativas, né, de que houve ali de prender a Jesus, tudo aquilo que aconteceu. E a partir do capítulo 22, Lucas começa então o relato da crucificação e posteriormente da ressurreição de Jesus. Ele fala da agonia de Jesus, da oração, fala também, relata também sobre as negações de Pedro a Jesus. Ele escreve no seu livro também sobre Jesus ali perante o Sinédrio, Pilatos, fala de Herodes, né? Fala da condenação, fala do Jesus condenado, crucificado, relato da ressurreição. E ele termina ali, então, o evangelho com um breve relato da ascensão de Jesus. Esse, no caso, seria o conteúdo do livro de Lucas. Sobre a questão da autoria, a maioria dos críticos concordam que Lucas e Atos procedem do mesmo autor. Em Atos 1:1, ele refere-se a Teófilo e ao primeiro livro, dando a entender que Atos é a segunda obra, né? No caso, 2 volumes, seria Lucas o primeiro e Atos o segundo. O vocabulário, o estilo da escrita é muito parecido. Irineu e Tertuliano também escrevem dizendo que não há dúvida da autoria lucana nesses 2 livros. O mais antigo papiro Bodmer, 14, datado entre 175 e 225 depois de Cristo, também atribui o livro a Lucas, né? Não deixando então nenhuma dúvida, nenhum questionamento nesse quesito. Local de origem. Lucas era natural da Antioquia, provavelmente escreveu seu evangelho nas regiões de Acaia. Esse escrito traz uma harmonia que Lucas teria permanecido em Roma até a morte de Paulo, sendo que depois disso ele foi para a Grécia e escreveu seu evangelho em outros manuscritos que aparecem posteriormente, afirmam que ele escreveu em Roma. Não se sabe ao certo se essa afirmação realmente é verídica, mas a primeira está mais embasada. Quanto à aceitação no cânon, frequentemente não conseguimos saber, ao ler, quando os pais da igreja estão citando Lucas. Certamente, Lucas fez uso de tradição oral e emprego de fontes. Ele afirma em Lucas 1:1 que muitos escreveram antes dele. Então, podemos citar com quase total convicção e certeza que o Didaquê e Pedro citaram escritos de Lucas. Seu primeiro escrito, com data incerta, mas bem mais antigo do que o segundo, que é considerado ali do meados do século II. Certamente, Clemente, né, citou a Lucas. E Clemente também parece ter feito assim, praticamente o mesmo. E não há dúvida que incluso Marcial empregou no seu cânon particular lá escritos de Lucas. E a partir desse momento, o Evangelho de Lucas, sem dúvida, foi aceito e incluído como parte dos livros sagrados. Bom, professor, esse é o meu resumo. Já terminei. Ok, ok. Você estava preocupado com o tempo, né, Rafael? Até mais rápido. E aí eu pensei que você ia usar a aula toda, né? Do jeito que você falou. Mas é importante, né? Você falou sobre o conteúdo e autoria, né? Eu falei sobre o conteúdo, né, do livro, sobre a autoria, sobre o autor, né, o local de origem, né?
foi escrito e a aceitação, finalizei com a aceitação do cânon. Certo. Você tem algum comentário que você... Não, eu, assim, ao ler, assim, fiquei surpreso, eu não tinha, ainda não tinha lido aprofundado sobre essa questão de que Atos poderia ser, sabia que era Lucas, mas não que poderia ser um exemplo de um segundo volume, não sabia que não foi ele, por exemplo, que atribuiu esse nome, né, ao livro. O livro foi dividido a partir do cano, não tinha provavelmente não tinha essa divisão dos dois livros. Isso foi o que mais me chamou a atenção. E a perspectiva dele em narrar essa viagem de Jesus a Jerusalém, ele deu ênfase claro, né, quando ele escreve, a forma que ele escreve, que ele emprega a escrita do livro de Atos, narrando os fatos, ainda não estamos falando de Atos, mas narrando os fatos de fora, aquele acontecimento, usando uma terceira pessoa e, ao mesmo tempo, usando uma primeira pessoa ali com Paulo. Então, para mim, eu até li de novo, para falar a verdade, senhor, porque eu gostei de aprender. O Evangelho de Lucas é um dos que eu mais gosto de ler também, por causa dessa sequência, né, que ele usa, muito interessante, da forma que Lucas escreveu. Então, Rafael, obrigado. Quem é a próxima aí para a gente continuar em Lucas? Depois vocês vão falar de Atos também na mesma sequência, né? Ok? Quem é o Isso, próximo agora? Sou eu, professor. Então, Yasmin, fique à vontade, né? Seja bem-vinda. Ok, Rafael acabou de obrigada. trazer a sua parte, agora fica com você, tá? Certinho. Paz do Senhor a todos, boa noite. Eu vou continuar aqui falando um pouco, primeiramente, da data de Lucas. Para a gente datar o livro de Lucas, é importante entender que ele não pode estar uma data posterior ao livro de Atos, porque o Atos constitui o seu segundo volume. Então, mediante a essa pontuação, a gente levanta algumas questões para falar sobre ele ter sido redigido nos anos 60. E aí, quais seriam essas questões? O autor destaca que Atos ele não menciona nenhum acontecimento posterior a 62 depois de Cristo, como seria a perseguição de Nero, a destruição de Jerusalém, o que a gente vai ver depois que alguns apontam que aconteceu de fato antes. Bom, Lucas também não menciona a soltura ou morte de Paulo, e aí o autor diz que se ela tivesse já acontecido, ele teria feito algum comentário apropriado. O livro só encerra com a sua prisão em Roma. Outra questão também é que nós temos o registro, né, da profecia de Ágabo se cumprindo, porém a de Jesus sobre a queda de Jerusalém não está escrita ali. Então, possibilita alguma inferência sobre ela não ter ocorrido ainda. Em 2 Timóteo. Ixi, travou. Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo. Acho que travou só para mim aqui. Eu estou com uma impressão que você está falando de Atos já ou não? Não, eu estou falando de Lucas. É que o autor tá. ele destaca algumas questões em relação à datação de Lucas, né? Sim, Quais tá são os se referindo... motivos para a gente enxergar Lucas no período de 60, nos anos 60. Tá, não, tudo bem. Então pode continuar, tá? É só essa observação. Tá bom. Continuando, então, algumas mais questões que ele levanta sobre a visita de Paulo a Éfeso, né? Que em Atos nós temos um registro de que Paulo ele não visitaria mais os Efésios, e aí em 2 Timóteo a gente tem um registro que ele foi, né, novamente aos Efésios. E aí ele comenta que dá a entender que essa visita fosse posterior, né, já tivesse ocorrido, Lucas teria mencionado também no livro. Outra questão que ele coloca é que as epístolas paulinas, elas foram muito valorizadas pela igreja primitiva, e aí não são mencionadas em Atos. Então, é um pouco complicado a gente deixar esse livro, Lucas, né, que antecede Atos, para um período mais tarde, porque seria complicado entender por que ele não incluiu nessas epístolas que eram tão importantes ali para aquele período. Outra questão é que a descrição favorável a Roma, né, que é a visão de Lucas favorável a Roma, ao Império, ela torna improvável
esse escrito ter sido realizado durante a perseguição, né? Então, Lucas tem aí uma visão muito favorável ao Império. Bom, outros estudiosos, eles vão dizer que todas essas questões que nós colocamos em relação à possibilidade do escrito ter sido ocorrido em 60, nos anos 60, elas dependem muito de uma visão a respeito do que nós colocamos como o que Lucas teria ou não inserido no seu livro. E aí eles vão argumentar numa data posterior a 60 depois de Cristo, né, no período ali de 75 depois de Cristo a 85. E aí, quais são essas questões que eles defendem para essa data posterior a 60 depois de Cristo? Eles consideram evidente por si só que a queda de Jerusalém tenha sido antes da redação do livro, e aí, só que o autor diz que os trechos que eles mencionam, né, Lucas ali, capítulo 20, do 2 ao 14, esses trechos mencionados acerca das trincheiras, eles não vão apresentar informações suficientes para uma argumentação que esse evento tenha sido depois. Então, são apenas referências à técnica usual do cerco e não podem ser consideradas como profecias depois do evento. Então, o autor ele está expondo tanto a argumentação do pessoal quanto rebatendo ela ao mesmo tempo, né? E aí a próxima argumentação desse pessoal que acredita na data posterior a 60 é que Lucas, ao recorrer a Marcos, ele teria que ser posterior, ficando ali nos anos, no mínimo nos anos 70, né, depois de Cristo. Porque só que é complicado essa conclusão, porque se Marcos pode ter sido escrito antes de Lucas, Lucas também poderia estar associado a essa data de Marcos, porque ambos estavam ali no mesmo grupo ligado a Paulo, né? Então, possibilitaria que ele tivesse acesso a esses escritos ali, o exemplar do Evangelho de Marcos. Então, não é algo muito consistente. Outra questão é que eles insistem em colocar a data de Lucas próxima de Mateus. Só que o motivo pelo qual eles aproximam esses dois escritos não é muito claro, e também a data de Mateus no ano 80 depois de Cristo é algo discutível. E por fim, a última argumentação é que eles falam, né, que muitos escreveram antes de Lucas. Então, isso demandaria tempo, né, até que fossem concluídos esses livros, e aí viria Lucas. Só que aí o autor conclui, né, retorna que, porém, esses escritos, eles podem ter começado no espaço de 30 anos, então teria esse tempo, né? Bom, e aí dessa forma nós percebemos que não há argumentos convincentes, muito convincentes, né, a respeito de uma data tardia, na década de 80 depois de Cristo. E seria ainda menos provável se nós colocássemos uma data no século II, que alguns fazem. E por que é tão improvável assim? Porque Marcião, né, como o Rafael falou, no seu cânon, ele insere Lucas como o livro do cânon. E Marcião está ali no ano 140. Então, se Marcião insere no cânon, quer dizer que esse livro ele já tinha que ser reconhecido como uma autoridade, já deveria ser reconhecido, né? E para ser reconhecido tem tempo. Então, não vai corresponder esse tempo curto. Bom, vamos seguir aqui. Aí ele fala, né, que não, embora não seja uma prova irrefutável acerca da data, as argumentações que defendem uma data mais antiga, né, anterior a 60 depois de Cristo, elas são mais convincentes que as que defendem posterior ou no século II, como nós vimos. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o destinatário. Ali nós vemos, né, que ele dirige ao excelentíssimo Teófilo. A forma mais simples de entender quem era Teófilo é que ele era um mecena, né? Seria ali um patrocinador literário de Lucas. E aí esse termo excelentíssimo também indica que Teófilo tinha alguma alta posição. Algumas pessoas dizem que pelo significado do nome, né, Teófilo significa aquele que ama a Deus, esse livro pretendia ser de alguma forma dirigido aos cristãos piedosos, todos os cristãos piedosos da época, mas isso é pouco provável, né, de acordo com o autor. Então, a obra de Lucas, ela, por mais que tenha sido endereçada a Teófilo, ela não foi escrita apenas para ser lida por uma pessoa. Isso a gente conclui porque é mediante ao tanto de informações, né, que Lucas dispõe no seu evangelho. Então, isso já dá a entender que ele queria alcançar um público mais amplo, mais amplo.
E aí nós temos também em mente que ele se dirigia a maioria a cristãos predominantemente gentílicos. E por que que nós concluímos isso? Porque ele faz a dedicatória a alguém com o nome grego, ele enfatiza muito a relevância da salvação para pessoas fora da comunidade de Israel, ele adota um estilo greco-romano no seu prefácio e também evita de utilizar algumas expressões aramaicas, como rabi e aba. Então, eu concluo aqui a parte da data e do destinatário, e aí passo para a irmã Vanilde, se o professor quiser comentar alguma coisa. É isso. Ok, obrigado, Yasmin. Eu te pergunto se você quer comentar alguma coisa? Chamou a atenção, alguma coisa que você acha relevante? Bom, professora, estudando, assim, é sempre interessante entender um pouco mais do livro, né? Eu que tenho o mesmo conhecimento raso, tudo para mim é bem relevante de se entender, de se compreender. Mas algo que eu acho legal que o autor ele faz é sempre colocar as diversas interpretações, né? A respeito das possibilidades que tem de entender o livro, a data do livro, o destinatário. E aí, ao mesmo tempo, você fica meio assim... Meu Deus, e agora? O que é o certo, né? É interessante você ver que a Bíblia, ela não é aquela coisa que você diz assim, é isso e pronto, né? Tirando as coisas essenciais, né? Aquilo que está no nosso credo, enfim, mas é interessante, nos coloca de uma forma mais humilde diante da Bíblia, né? De não sair por aí dizendo o que é, o que não é. Eu acho que é isso, assim, que eu extraí de mais legal para mim, pessoalmente. Beleza. Parabéns. Vanilde, você já está pronta? Nós temos 10 minutinhos para finalizar, né, essa primeira etapa. Você quer finalizar com a chave de ouro, Vanilde? Vou deixar a chave de ouro para o senhor, que é o doutor. Então vai com a chave de prata, Vanilde. Ah, pode ser de madeira mesmo. Então vai. É humilde, né, Vanilde? É humildade. Ah, Então vai lá, professor, Vanilde, vai. de madeira não, porque senão o fogo detona na hora, né, professor? Tem que ser aquela mais resistente. Hein, professor? Eu enviei um slide para o senhor, só que eu não consegui, como é que fala? Padronizar a letra, porque no celular não consegui. Mas, assim, não. eu não sei eu vou abrir se vai aqui, ser posso legal abrir? o senhor colocar. Vou colocar, pode ser? Pode, vai lá, deixa eu ver se eu consigo ler. Ficou legal, estou tentando abrir aqui. Só deu uma pequena diferença de letra, mas não ficou bom. Espera aí que minha máquina aqui ela é de 1930. Até ela terminar de abrir esses arquivos mais novos. Vamos ver lá. Podia, Vanildo, você podia ter me avisado. Eu tinha que abrir no começo da aula, começar a abrir. Era? Mas não tem nada não. Espera mais um minutinho aí. Acho que agora está dando certo. Os seus slides têm um fundo branco. É isso mesmo, né? É. Tá bom. Só um minuto que eu vou... Vamos ver lá se vai aparecer aí para vocês. Apareceu? Deixa eu só ver aqui, professor. Apareceu. Ok. Então, eu vou passar o slide, tá, Vanildo? Aí você vai falando aí. A hora que o senhor vai me acompanhando aí, qualquer coisa você já vai passando também. Tá, já está aqui na tela, Vanildo. É você que manda. Tá. Vai lá. Então, como já foi dito, né, que nós ficamos com o trabalho nós estamos falando sobre o trabalho do livro de Lucas, e eu fiquei com a parte do texto. Aí passa aí, professor. Então, tem o texto ocidental, né?
o código de Beza. É Beza, professor? Beza. Isso, então, texto neutro, incomparavelmente fidedigno. Significa que ele é um dos mais fiel, né, professor? Sim. É o mais antigo manuscrito deste evangelho. Tá, o terceiro, né? É. Tá. Tem mais algum que eu não coloquei, professor? Ou esses três mesmo? É isso mesmo. Ah, tá. Debates recentes, a tendência tem sido, né? Ah, estou falando. Passa aí, professor. É Lucas, em estudos recentes. Lucas tem sido tradicionalmente considerado historiador, de maneira que hoje em dia Lucas é visto como um dos três grandes teólogos da igreja primitiva. Aí eu baguncei essa cor aqui, ó, depois eu não consegui voltar, nem eu não estou conseguindo. Professor, como é o nome desse escritor aí? Koselman. Então, esse escritor aí, para esse escritor, Koselman, Isso. Lucas é profundamente influenciado pela demora da Perúzia. O que significa Perúzia? Perúzia significa a segunda vinda de Jesus. Então, naquele parousia. tempo... Parousia. Como que é? Parousia. Ué, então eu estava lendo e enxergando outra palavra, professor. Não tem nada não, pode continuar. Tá, mas é parousia? Significa a segunda vinda de Jesus. Então, assim, como naquele tempo o povo estava, ou seja, ainda estava com a emoção à flor da pele, achando que, assim, deixa eu terminar de ler, depois eu vou explicar. Embora anteriormente o que importava fosse a iminência do fim, para Lucas o fim está bem distante. Por isso, em vez de pensar num curto período de espera pela parousia, ele prefere pensar na vida dos cristãos, né? A importância da perseverança, enquanto os primeiros cristãos tinham os olhos fixos na volta para o futuro, com sua ênfase na volta. Então, para Lucas... deixa eu terminar de ler essa aqui. Em estudos recentes, Lucas preferia pensar num processo histórico em andamento. Considerava a vida de Jesus como a vinda, né? Como um acontecimento histórico, ou seja, a vida de Jesus como um acontecimento histórico do passado e como âncora ou alicerce da vida contínua da igreja, com o fim tão distante. Lucas introduz uma atitude de maior reflexão, ou seja, mesmo que muitos irmãos estavam preocupados com a vinda de Jesus, mas Lucas estava vendo que a vinda de Jesus era apenas um processo do cumprimento da palavra, né? Então, assim, ele estava focando na questão do evangelho, mais para dar uma base e prosseguir com a história, né? E era por isso que ele não estava focado na vinda de Jesus, porque para ele a vinda de Jesus estava distante. Passa aí, professor. Já passei. E com isso ele não estava errado, porque assim, até hoje, vamos dizer assim, Jesus não voltou, né? De novo. Porque assim, ele volta todo dia para cada um individual, mas assim, aquela volta que o povo estava esperando é aquela que nós até hoje espera, que é a manifestação dele nas nuvens. Uhum.
É difícil conciliar isso com algumas declarações que Lucas registra. Por exemplo, a proximidade do juiz no ensino de João Batista, que em Lucas 3, 9 a 17. A proximidade do reino de Jesus, sem deixar de mencionar sua promessa de fazer depressa justiça. Porque nesses versículos aí, caso a gente tivesse tempo para ler, a gente ia, vamos dizer assim, ter mais clareza sobre essas questões aqui. Mas passa aí, professor. Ele sustentava que na igreja primitiva, alguns achavam que a parousia já tinha acontecido, talvez por acharem que ela equivalia a Jesus ser recebido nas alturas ou a vinda do Espírito Santo por ocasião do Pentecoste. Aqui na contribuição de Lucas. Vanilde, Sim. ainda tem muito slide? Não, professor. Porque é o seguinte, nós temos menos de 1 minuto. Se você puder esperar, a gente volta aqui e você começa a partir daqui, da contribuição de Lucas. Pode ser, então. Melhor, pode ser? Tá, Porque tem menos de tranquilo. 1 minuto, tá? Tranquilo. Então, pessoal, eu vou parar aqui a